Olá, tudo bem com vocês? Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida, sua casa e sua família. Vamos para mais uma mensagem da Palavra de Deus. No vídeo de hoje, vamos dar sequência à introdução aos livros da Bíblia, nossa série de mensagens de introdução aos livros da Bíblia, e hoje nós falaremos sobre a primeira epístola aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses. Então, a primeira carta aos Tessalonicenses, ela fica na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, e esta carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, o qual, como em todas as demais cartas, se identifica na sua saudação no início de suas cartas, e nesta carta da mesma forma, no capítulo 1 e no versículo 1, diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele inicia esta carta se identificando como sendo o escritor. Esta carta, possivelmente, ela foi escrita entre o ano 50 e 51 depois de Cristo. A primeira carta aos Tessalonicenses, ela é subdividida em 5 capítulos, e ele, então, o apóstolo Paulo, ele traz aqui nesta carta várias coisas importantes, né? Então vamos ver o que ele fala nestes capítulos, a qual temos em 1 Tessalonicenses. No capítulo de número 1, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele louva a Deus e ele agradece a Deus, né? Ele manifesta o seu louvor a Deus, sua gratidão a Deus pelo sucesso do Evangelho em Tessalônica, né? E também pela fidelidade desta igreja. Vemos isso no capítulo 1, no versículo 2 e 3, diz assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Vejamos aqui, ele agradece a Deus, né? Porque de fato o evangelho em Tessalônica, nesta igreja, estava sendo frutífero, né? Estava dando frutos. No versículo 7 e 8 diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, né? Aqui ele diz: fostes exemplo para todos os fiéis. No capítulo 2 nós vemos que o apóstolo Paulo manifesta um desejo ardente, né, de estar com os irmãos uma vez mais. No capítulo 2, no versículo 17 e 18 diz assim: nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o nosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Vejamos, aqui ele diz que eu tinha muito desejo de estar convosco, mas fui impedido por Satanás, né? Então vemos claramente como o apóstolo Paulo, bem como os irmãos apóstolos obreiros de todo o tempo, né?
eles também tinham barreiras do inimigo, assim como a igreja até o presente momento, né? Também muitos obreiros, pastores, né, missionários, congregações, igrejas sofrem estes ataques muitas vezes dos inimigos do inimigo, né, para tentar frear a pregação do evangelho, o trabalho da igreja. Mas nós vemos em Paulo, né, que ele diz: em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo também, ele faz uma exortação à santidade e ao amor fraternal. Isto no capítulo 4 e no versículo 7, a palavra diz assim: porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Então, a santificação, este é um processo muito importante na vida da igreja, na vida do cristão, de todo aquele que confessa Jesus, que teve a sua vida regenerada e transformada. Enquanto está aqui na terra, enquanto estamos neste mundo, é necessário vivermos uma vida de santificação, que quer dizer uma vida separada exclusivamente para Deus, deixar Deus mover a nossa vida, transformar-nos, limpar-nos, lapidar, e com certeza, né, se assim fizermos, Deus será glorificado através da nossa vida. Também é aqui nesta carta, na primeira aos Tessalonicenses, que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a realidade da ressurreição. Creio que naquele tempo muitas pessoas ficaram muito preocupados quanto àqueles que partiram, pensando que a pessoa partiu e então nunca mais veriam este ente querido, ou quando o arrebatamento da igreja, né, iria acontecer, estes não iriam porque morreram. Mas aí o apóstolo Paulo, ele diz que a ressurreição é de fato uma realidade, né? Nós vemos no capítulo 4, no versículo 13 ao 18, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, no versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ele diz: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o apóstolo Paulo traz este esclarecimento muito importante, a ressurreição. Os mortos em Cristo ressuscitarão no dia da volta de Jesus, do arrebatamento, terão sim, né, o seu corpo transformado, glorificado, e junto estaremos para sempre com o Senhor. No capítulo 5, então, o apóstolo Paulo, ele fala sobre alegrar-se sempre, né? Sobre orar sempre e sempre também dar graças, né? No capítulo 5, no versículo 16, 17 e 18, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Então, este é com certeza para todos nós um princípio de vida muito importante, né? Alegrar, estar sempre, né, feliz, alegre. Alegrai-vos sempre, orai sempre, orai sem cessar, né? E em tudo dai graças. Que a gratidão verdadeira possa inundar o seu coração, pois isso torna os nossos dias muito mais felizes e abençoados. Medite nestas palavras, leia, né, a primeira carta aos Tessalonicenses, seja edificado pela palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe.